A graça e a paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos estar fazendo um pequeno vídeo sobre a Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, ela passou por modificações em seu sentido, ou seja, a ceia, ela teve 3 sentidos no decorrer da sua estrutura. Então, praticamente, houve 3 formas de ceia. E a gente vai estar vendo cada período dessa ceia. A ceia dos judeus, a ceia do nosso Senhor Jesus e a ceia de Paulo. Vamos ver? É na Bíblia também que nós vemos o nome Pessah, que na verdade significa passar por cima. Porque naquela noite, um anjo que traria a morte iria passar por cima das casas que estivessem marcadas com sangue, ou seja, ele iria pular, iria passar direto, não iria matar, trazer a morte para os primogênitos cobertos com o sangue. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Na prática, em Israel, a Páscoa hoje em dia passou por algumas adaptações. Ao anoitecer do dia 14 do mês de Nissan do calendário hebreu, se celebra a Noite de Páscoa, a mesma data bíblica em que o povo foi liberto do Egito. Esse é o Leila Seder, uma cerimônia de Páscoa em família. Leil, porque é feito à noite. Laila. Seder significa ordem. Tudo é feito de maneira organizada. Cada alimento com o seu significado é colocado em um prato especial chamado de Keará. A cerimônia é guiada por um livrinho chamado de Haggadah Shel Pesach, a história da Páscoa. Um livrinho com cânticos, bênçãos, tendo como destaque a libertação do povo do Egito. A cerimônia conta com Kiddush, a bênção do vinho. Para crianças é servido suco de uva. Sheheyanu é uma oração de agradecimento. Na Keará, esse prato especial usado somente na noite de Páscoa, embaixo do prato são colocados 3 pães sem fermento, simbolizando a tribo dos levitas, os sacerdotes, Koanim, e o restante do povo de Israel. Karpaz, um vegetal, pode ser um rabanete, uma cebola ou batata que é mergulhado em uma água com sal. É aí que entra o significado. Água com sal é para trazer à memória as lágrimas derramadas na terra do Egito, no tempo de escravidão do povo. A cerimônia segue com cânticos, Manishtaná, Alailazé, Mikola Leilot. O que mudou essa noite de todas as outras noites? Cantado pelas crianças. É uma forma dos pais contarem aos seus filhos a história do povo de Israel. É uma ceia cheia de significados que busca despertar a curiosidade das crianças na história do próprio povo. Lembre-se que todas as festas bíblicas celebradas em Israel são feitas em memória de algum acontecimento que não pode ser esquecido e deve ser passado de pai para filho. Ok, o que nós temos aí é o sentido original, né, do que é a ceia pascual, ok? Essa ceia, esse símbolo aí já foi falado aí, nem precisa acrescentar mais, né? Da libertação, né, do sangue, da passagem do anjo por cima, pulando ali as famílias hebreias, dando livramento. Então é a ceia pascual, que é também um memorial da libertação da escravidão do Egito, ok?
temos aí o memorial da libertação. Agora vamos para o sentido que Cristo na ceia vai passar. Vamos estar lendo em Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 16. Os discípulos partiram e foram à cidade, acharam tudo como lhe fora dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele foi para lá com os 12. E quando estava à mesa, comendo, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo há de me trair. Começaram a ficar tristes e a dizer-lhes, um após o outro: acaso sou eu? Ele, porém, lhes disse: um dos 12 que põe a mão no mesmo prato comigo, porque na verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, ele tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: aqui começa a ceia de Jesus. Porque até então ele está fazendo todo um ritual pascual do Antigo Testamento, um memorial da libertação dos hebreus e do livramento dos primogênitos. Só que agora ele vai dar o sentido da ceia pelo Evangelho, ou seja, partindo lhes deu, dizendo. Por quê? Porque partindo o pão, eles tinham que lembrar do quê? Do Antigo Testamento. Só que partindo o pão, a memória, o memorial do Antigo vai deixar de fazer sentido para que faça sentido o novo. Tomar isto. Este é o meu corpo. Ok? Tá vendo? Um novo sentido. O pão asmo era para lembrar de quê? Lá atrás. E agora é para lembrar de quem? Do corpo dele. Depois tomou o cálice, rendeu graças, deu a eles e todos beberam. E disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, dito isto, vamos passar para a ceia do Senhor na igreja primitiva, ok? Que o que era a ceia era uma grande refeição, né? Hoje a gente tem, né, segurar um pedaço de pão, suco de uva. A ceia era isso aí, uma grande refeição. Por isso tem aquela passagem, esperar uns pelos outros. Tinha sempre aquela panelinha, aquele grupinho, trazia comida, comia tudo. E aí outros que chegavam já não tinha mais o que comer, esperar uns pelos outros, né? Não tem nada a ver a ideia de esperar no sentido que a gente quer colocar. A gente até pode pedir para esperar para que todos façam isso juntos, mas a ideia aí de esperar era a ideia de que uns se alimentavam, comiam das partes boas, ou ficavam ali nos seus grupinhos, e outros chegavam e já não tinha mais o que comer. Então, se está com fome, come em casa, ou porque na ceia ali era uma refeição para que todos pudessem participar. Mas vamos ver qual é o sentido que Paulo deu para a ceia. Dito isso, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Dito isso, não posso louvar-vos, vossas assembleias, ou seja, vossas reuniões, longe de vos levar ao melhor, vos prejudicam. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reuni em assembleias, há entre vós divisões, e em parte eu creio. É preciso que haja até mesmo cisões entre vós, a fim de que se tornem manifestos
entre vós aqueles que são comprovados. Quando, pois, vos reunir, o que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Outra coisa que eu quero colocar aqui, eu já vi muitos comentários nas redes sociais, as pessoas dizer que a palavra Santa Ceia está errado, porque a ceia não é santa, não tem essa palavra na Bíblia. A palavra na Bíblia é a ceia do Senhor, não tem nada a ver com Santa Ceia. É mais ou menos. Por quê? Porque se a Bíblia ensina que aquilo que você ora é santificado, passa a ser separado e consagrado, então não tem nem por que brigar. Seria uma briga inútil, quase que idiota. Por quê? Porque, a ceia não é santa, mas se eu oro e consagro, ela passa a ser o quê? Então, é isso que vocês têm que observar. Não tem a palavra Santa Ceia. Não tem. A palavra é ceia do Senhor. Tá, mas o que você faz quando você pega o pão e o cálice? Você ora, consagra e separa. Então, passa a ser a Santa Ceia. Por quê? Porque aquilo que é orado, aquilo que é consagrado é separado. Então, brigas inúteis. O que fazeis não é comer a ceia do Senhor. Cada um se apressa para comer. Cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Não tendes casas para comer e beber? Ou desprezai a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? Que vos direi? Hei de louvar-vos? Não, neste ponto não vos louvo. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Esta palavra eu recebi do Senhor não tem nada a ver com receber do Senhor uma revelação espiritual ou sobrenatural. Na verdade, Paulo já esteve com as colunas da igreja. Paulo já tinha vivenciado, participado, ele já sabia a doutrina, o ritual, porque ele já esteve com as colunas da igreja, com Pedro, não com todos, ele mesmo falou, estive com alguns, ok? Até para enviar ele, as colunas da igreja, né, Pedro, Tiago, João, eles oraram e enviaram Paulo e Barnabé em paz para a obra missionária. Então, com efeito eu mesmo recebi do Senhor. Comentário aqui, Bíblia de Jerusalém. Não por revelação direta, mas pela tradição derivada do Senhor. O que vos transmiti na noite em que foi entregue o Senhor Jesus, tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós. Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Até aqui está o sentido que Cristo falou. A ceia é um memorial. A ceia unicamente é para que as pessoas lembrem do sacrifício de Cristo, do Calvário e da nossa libertação por Ele vencendo a morte na cruz. Então, o que é a ceia do Senhor? É um momento em que eu me reúno para me lembrar do que Cristo fez por mim. Ponto final. Acabou. A ceia é um memorial, uma lembrança. Só que Paulo vai além. Então, vamos lá. Do mesmo modo, após a ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, e meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele
que comer do pão e beber o cálice indignamente, essa palavra indignamente agora é a ceia de Paulo. Não a ceia de Paulo propriamente dita, não no sentido de desprezar o acréscimo que ele põe do que Jesus não disse. Mas aqui vem o terceiro sentido da ceia, porque Paulo ele vai além. A ceia na boca de Cristo é apenas um memorial. A ceia na boca de Paulo, ela vai além, porque ela vai dizer, se beber indignamente, vai ter um problema aí. E aí começa uma questão de julgamento de caráter, né? Mas aí que tá, Jesus, quem estava na ceia de Jesus? Judas. Não precisou haver um julgamento de caráter para expulsar ninguém da ceia de Jesus ali. Jesus não, Judas, eu sei o que vai acontecer, você não é digno de estar aqui na ceia. Nem Pedro era digno de estar na ceia de Jesus. Então o que Paulo vai fazer? Todo aquele que beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, cada um examine-se a si mesmo. Ou seja, eu que tenho que examinar a mim mesmo. Se eu que tenho que me examinar para eu tomar, eu não tenho que examinar ninguém, nem a vida de ninguém, nem proibir ninguém. No sentido de crente, né? Por que eu estou dizendo isso? Tem lugar que quer dar ceia para todo mundo, para crente, para ímpio, tem lugar que dá ceia aberta, tem lugar que quem entrou pega no pão, quem entrou pega na ceia. Não é esse tipo de lugar que eu estou falando. A igreja é uma comunidade ali, principalmente o culto ali são cristãos. Então, se tem uma reunião de crentes na igreja, e você explica, né, caso tenha visitante e tal, ó, a ceia para cristãos e tal, você que está em comunhão com a sua igreja, mas se o cara está em comunhão com a igreja dele ou não, quem é que tem que fazer essa autoexaminação? Esse é o ponto-chave aqui de Paulo. Porque nós criamos o quarto tipo de Santa Ceia. Tem 3 e a gente criou o quarto. Por quê? Porque no terceiro, Paulo acrescenta: não tome indignamente e examine-se a si mesmo. E a gente criou o quarto, que é julgar a dignidade do irmão e falar que ele não pode tomar. Mas esse é o quarto tipo de Santa Ceia, que é o julgamento. O julgamento. Só faltou, né, os irmãos querer escrever um acréscimo à Bíblia, né? Examine-se a si mesmo, ou seja, não é a vida do irmão, é você mesmo. Examine-se a si mesmo para comer desse pão e beber desse cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, ele come e bebe para a sua própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos que morreram. Paulo não está dizendo que essas pessoas que ficaram enfermas e que morreram, elas estão perdidas. Paulo está dizendo que muitos que tomaram sem discernir, eles acabaram sofrendo consequências. Então esse verso 28, o verso 27, quem beber indignamente, o que explica o 27 é o 31. Por que não devo beber indignamente? Porque você pode acabar como muitos débeis, enfermos e que já morreram. Ok? Então, tá aí. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vos reunides para a ceia, esperais uns pelos outros. Se alguém está com fome, que come em casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Então, se a ceia era um ato de amor, de memorial, eles estavam se unindo não para melhor, mas para pior. Ou seja, a atitude desprezível deles diante do corpo e do sangue de Cristo, se eles não entenderam, se eles não discerniram, eles sairiam dali prejudicados por esse mau julgamento de si mesmo, do seu próprio caráter, da sua própria conduta, por não discernir o momento, por não discernir o que está acontecendo, o seu significado. Então muitos saíam doentes ou até morriam, mas não perdidos, entendeu? Era uma reunião de crentes, mas fazer algo sem discernir causa consequências. Então fica aí, não é nem 3, né? Os 4 sentidos da Santa Ceia. Um judaico, segundo de Cristo, terceiro de Paulo e o quarto, a igreja, quando julga o irmão se ele pode ou não, sendo que ele que tem que se examinar a si mesmo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Deus abençoe.